Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui para estudar mais uma pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Nós consideraremos a pergunta 62 e o tema da Igreja Visível. Nós vamos ler aqui a pergunta. Pergunta 62, o que é a Igreja Visível? A resposta e a exposição: a Igreja Visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares no mundo, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Os irmãos, vamos orar? Agradecemos-te, Senhor, o tempo que teremos agora de consideração esse documento que reconhecemos ser um sistema de fé, um sistema expositivo das doutrinas da Escritura Sagrada adequado, correto, ao qual nós nos submetemos. Desejamos conhecer, e de que conheçamos mais sobre o texto bíblico e sobre o Senhor. Assim, pedimos que o Senhor nos abençoe, portanto, nessa tarefa, em nome de Jesus. Irmãos, na última semana, nós terminamos falando sobre como Deus reúne os seus eleitos dispersos em comunidades, chamadas Igreja Visível. Nós falávamos sobre como que sem Jesus Cristo não é possível alcançar e obter a salvação. Na verdade, quem será salvo são só aqueles que pertencem à Igreja Invisível, a pergunta vai dizer, não necessariamente os que pertencem à Igreja Visível. E aí surge a pergunta natural: o que é a Igreja Visível? Segundo nós vemos hoje aqui exposto o Catecismo Maior de Westminster, ele nos apresenta as características da Igreja Visível, a começar com a sua própria natureza como sendo, adivinhe, visível. Então, naturalmente, isso quer dizer que é possível ver esta reunião de pessoas, é possível que nós saibamos se há 100, 1.000 pessoas que se reúnem num dos muitos prédios em que a Igreja Visível se reúne. Quando Paulo saúda as igrejas em sua carta, ele reflete justamente essa realidade, né? Por exemplo, vemos, por exemplo, aqui a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 2, Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus se reúne visivelmente aqui em Corinto, bem como em muitos outros locais. Dessa forma, não é adequado dizer, meus irmãos, que há muitas igrejas visíveis, mas apenas uma igreja visível que se reúne em distintos edifícios. Por esta mesma razão, o catecismo também define a igreja visível como sendo uma sociedade organizada, uma sociedade composta aí de todos quantos, em todos os tempos e lugares, professam a verdadeira religião. Então, uma sociedade. Certamente, João nos ajuda quando nos ensina a distinguir apenas entre dois tipos de mensagens neste mundo, aquelas que provêm de Cristo e aquelas que não provêm de Cristo. João nos ajuda a considerar qual edifício, qual denominação compõe essa sociedade. Qual é a igreja visível? Se eu passar ali na rua e tiver escrito igreja de não sei das quantas, esse é um prédio da igreja visível? Então João nos ajuda a entender se sim ou se não, quando aqui no capítulo 4 ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, e vem e presentemente já está no mundo. Então, nós podemos dizer com certeza que a igreja visível é composta daquelas igrejas, e por igrejas aqui eu estou querendo dizer prédios, é composta daqueles edifícios cujo ensino procede de Deus. Se você vai em uma igreja de não sei das quantas, e nessa igreja se confessa a obra de Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado, então, eis aí um prédio da igreja visível. As outras não compõem a igreja visível. Aquelas que negam ou minimizam a obra de Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado não procedem de Deus, não são a igreja visível. Mas além de enfatizar a natureza como sendo visível e
e organizacional, né, uma sociedade, o catecismo também destaca a composição desta igreja. Quem pertence à igreja visível? Aqueles que professam a verdadeira religião e os filhos destes. O que o catecismo quer dizer, ao afirmar que a igreja visível inclui todos aqueles que professam a verdadeira religião, é que todos aqueles que professarem publicamente a sua fé em Cristo Jesus e prometerem obediência aos seus mandamentos, são estes os que compõem a membresia da igreja visível, e assim, portanto, são recebidos pelo sacramento do batismo. Perceba, contudo, que na igreja visível, como já observamos em outras semanas, é possível que haja pessoas que não sejam realmente eleitas pelo Senhor e, portanto, realmente convertidas. Essas pessoas, elas estão na igreja, mas elas não estão em Cristo, porque fizeram uma falsa profissão de fé. O Senhor Jesus reconheceu essa possibilidade, segundo o texto de Mateus, capítulo 15, verso 8, o que levou ele a afirmar o seguinte: ó, a partir do 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não que são preceitos de homens. Isso valia, evidentemente, para Jesus, à sua época. Isso também valia para os tempos da antiga aliança, quando o povo escolhido de Deus se reunia em Israel. E aí Paulo vai dizer lá em Romanos 9, né? Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Se a gente for fazer uma transposição dessa afirmação para esse tempo em que o povo de Deus se reúne numa igreja, na igreja visível, como se ele dissesse: nem todos os membros da igreja visível são de fato membros da igreja invisível, alguma coisa assim. E ainda considerando o ensino de Jesus sobre a possibilidade de haver não eleitos, não salvos verdadeiramente na igreja visível, ele muitas vezes se utilizou da imagem do joio e do trigo, que são semeados juntos muitas vezes pela maldade humana, porque o joio é uma erva daninha muito parecida com o trigo, e eles não podem ser dissociados, você não pode arrancar o joio até que eles cresçam. E assim as distinções entre eles fiquem claras. Então, qual que é o pressuposto? É de que joio cresce junto de trigo, e a imagem ali é da igreja, é do povo de Deus. Tem gente que não é povo de Deus, que não é trigo, que está crescendo junto, que é o joio. Então, por isso que Jesus nos exorta a tomar muito cuidado quando nós exercemos a disciplina na igreja, para que no nosso zelo de purificar a igreja, nós não arranquemos o trigo junto do joio. Além disso, João também reconhece essa possibilidade de que é possível haver gente não crente no meio dos crentes verdadeiramente, quando ele afirmou que havia alguns membros da igreja visível, que factualmente não pertenciam à igreja de Deus. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 19, ou do 18, ó: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Então, eles saíram do meio da igreja visível. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, a realidade que João apresenta para nós. Além destes, daqueles que são verdadeiramente crentes, mas daqueles que professam a verdadeira religião, o que pode incluir gente que professa essa verdadeira religião de maneira falsa, inclui-se também na igreja visível os filhos dos professos. Então, lá em Gênesis 17, quando a aliança é estabelecida de Deus para com Abraão, nós encontramos essa representatividade. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Depois isso é chancelado no Novo Testamento, como por exemplo em Atos 2, 39. Pois para vós outros é a promessa, para vós outros, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, na representatividade da fé dos pais, os filhos daqueles que professam a verdadeira religião são incluídos nos benefícios desse relacionamento, também pelo sacramento do batismo. Eles são, portanto, considerados membros visíveis da igreja desde o seu nascimento. Esse é o princípio do pacto, né? O princípio da aliança, que no devido tempo nós consideraremos com mais profundidade. De qualquer forma, portanto, pertencem à igreja visível e participam dos privilégios, tais como de ouvir a Escritura, de servir a Deus na obra do reino, e, ao professarem a sua fé, também participarem
do sacramento da ceia do Senhor. A última informação que o catecismo nos apresenta sobre a igreja visível é de que ela é universal, tanto em termos da sua fisicalidade, em todos os lugares, como também em termos temporais, né? Todos quantos em todos os tempos. Então a igreja visível inclui todos os crentes de todas as épocas, desde Adão e Eva até o último dia, todos os que professaram a fé na verdadeira religião em algum momento da história estão incluídas no número da igreja visível. Além do mais, a igreja visível compreende os crentes de todos os lugares do mundo. Todo lugar em que uma igreja verdadeira fincou a sua bandeira é um lugar onde a igreja visível se encontra. Desde Corinto, como nós lemos ali na leitura da saudação de Paulo àquela igreja, na carta àquela igreja, até em São Paulo, onde no bairro de Tucuruvi encontra-se a igreja presbiteriana de Tucuruvi. Então, é assim que o catecismo define a igreja visível, conforme o texto da Escritura Sagrada. Certamente, imagino que dúvidas tenham ficado, mas nós responderemos essas dúvidas na medida em que nós nos aprofundarmos nesse tema nas próximas perguntas. Então, até aqui, que Deus os abençoe. Desejo a todos um bom resto de quarta-feira, um bom resto de semana. Vamos orar e encerrar o nosso estudo. Oremos. Agradecemos-te, Pai, por mais uma semana em que tivemos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, bem como as doutrinas nela expostas, para que conheçamos mais a respeito do Senhor, da fé que nós professamos e principalmente o modo como nós devemos viver nesse mundo. Assim pedimos que o Senhor nos abençoe em tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, meus irmãos. Deus abençoe.